Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. A nossa análise de hoje será de um fundo imobiliário entregando um dividendo yield de 16,1%. Mas será que com todo esse pagamento de proventos, esse fundo é uma oportunidade ou risco de investimento? Fique com a gente até o final e descubra. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem de venda, o intuito aqui é somente educacional. E se você quer aprender mais sobre ações, fundos imobiliários, esse universo de investimento, você está no canal certo. Se inscreva aqui. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, já estamos de volta. E o fundo imobiliário da nossa análise de hoje será o FLCR11, um fundo imobiliário do tipo papel, onde a maior predominância da sua carteira é de recebíveis imobiliários. E vamos iniciar a nossa análise por ela. Acompanhe aí na tela. Pegamos o gráfico aí na tela, enviado no último relatório gerencial pelos gestores desse fundo. E note aí no gráfico que é o período de maio de 2021 a abril de 2022. A carteira desse fundo imobiliário, então, ele tem aumentado a sua posição em recebíveis imobiliários, passando de maio de 2021, como nós vemos aí, de 69% para 90,2%. Ele tem também diminuindo a cota, né, de outros fundos imobiliários em sua carteira e tem diminuído também a sua reserva de oportunidade, né? Porque o caixa aqui, ó, são dinheiro que ele deixa em espécie, tá? Reservado para aproveitar as oportunidades do mercado. E os gestores então encontrou a oportunidade de investir mais em recebíveis imobiliários, aumentou a sua carteira, né, elevando para 90%, diminuiu, né, hoje ele deixa em caixa somente 2,6% e 7,2% ele investe em cotas de outros fundos imobiliários. Aí na tela nós vemos os indexadores que corrigem os contratos desse fundo imobiliário. E note aí que 66,6% desses contratos é corrigido pelo IPCA, 23,6% é corrigido pelo CDI, nós temos 2,6%, né, corrigido pela Selic e 7,2% são cotas de outros fundos imobiliários. Aí na tela nós vemos o segmento dos contratos, ou seja, onde os clientes que pegaram dinheiro emprestado com esse fundo imobiliário estão fazendo investimentos. E nós podemos observar aí que 45,4% está no segmento residencial, 25,7% está no segmento de hotéis, 7,9% está no segmento de restaurante e comércio, 10,6% está no segmento de shoppings e 10,4% está no segmento logístico. Pessoal, agora nós vemos aí na tela a distribuição geográfica onde estão os clientes desse fundo imobiliário. E note aí que no Nordeste estão 37,7%, 22% está em São Paulo, 17,4% está no Rio de Janeiro, 10,4% está no estado do Espírito Santo e 12,5% está na região sul do país. Agora vamos analisar o histórico de pagamento de dividendos desse fundo imobiliário. Os dados aí na tela foi extraído do último relatório gerencial enviado pelos gestores desse fundo. E observe aí que o período é de maio de 2021 a abril de 2022. Então esse fundo imobiliário ele tem mantido uma constância no pagamento de dividendos. Isso traz um ponto positivo para ele. E observe aí também que ele tem aumentado o valor, tá? Então mais um ponto positivo. E na última coluna é o percentual, tá, de cada cota, ou seja, o investidor que compra uma cota desse fundo imobiliário, ele tem um retorno de 1,60%, tá? Isso dado de abril de 2022. Com uma cota desse fundo imobiliário, a gente vai ver mais à frente, ela diminuiu um pouquinho, então esse percentual de retorno desse investimento, ele aumentou mais um pouquinho. Então assim, o pagamento de dividendos traz um ponto positivo para esse fundo imobiliário, bacana? Agora vamos analisar os indicadores fundamentalistas desse fundo imobiliário. Na tela aí nós vemos que o seu valor patrimonial é R$ 104,08. O valor da cota sendo negociado na Bolsa de Valores na data desse vídeo está de R$ 99,98. Seu P sobre VP está de 0,96. O último dividendo pago foi de 1,02.
E esse dividendo, tá, pessoal, foi extraído lá do site Funds Explorer, tá? Esse dividendo é referente ao mês de maio, bacana? A soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses equivale a R$ 14,18. Isso é investimento a cada uma cota, tá? Então soma o pagamento dos últimos 12 meses, dá o valor de R$ 14,18. O dividendo yield, então, ele está entregando o valor de 16,1% e sua liquidez é de 1.502 negociações diárias. Então, assim, é um fundo que está sendo pouco negociado na Bolsa de Valores. A gente precisa de fundos imobiliários que tenham várias negociações, né? Na casa dos 100 mil, 200 mil negociações diárias. Por quê? Quando você precisar sair, vender suas cotas desse fundo imobiliário, precisa ter pessoas também querendo comprar. Então, quanto maior esse valor de liquidez, melhor, tá? O que não é o caso desse fundo imobiliário, que ele está apenas com 1.502 negociações diárias. Vamos analisar o histórico do valor patrimonial desse fundo imobiliário. Essa análise é super importante porque o cotista ele possa ter a falsa sensação de estar tendo lucros investindo em cotas desse fundo imobiliário com o pagamento dos dividendos todos os meses, né? Mas por detrás, os gestores desse fundo, se eles desvalorizar o valor patrimonial, isso vai fazer com que a cota na Bolsa de Valores sofra uma desvalorização. E aí, o pagamento desses dividendos mensais, na maioria dos casos, não cobrem o pagamento dos dividendos. E aí o cotista, ele tem esse prejuízo. Então essa análise é super importante, tá? Esse é o fundamento que um fundo imobiliário precisa preservar. E note aí no gráfico que é o período de outubro de 2019 a maio de 2022. Os gestores desse fundo, então, ele aumentou o valor patrimonial, saindo de R$ 100, tá, para R$ 104,08. Isso traz um ponto positivo para esse fundo imobiliário. É verdade. Pessoal, agora vamos analisar o ganho real desse fundo imobiliário. Essa análise é feita descontando os dividendos pagos nos últimos 12 meses na nossa taxa Selic, ou seja, na nossa taxa básica de juros. Então nós vimos que os dividendos pagos nos últimos 12 meses foi 16,1%. A taxa Selic na data desse vídeo, tá, está de 13,25%. Descontando a taxa sobre o dividendo yield, a gente tem um ganho real de 2,85%. Então, esse ganho real, tá? Essa percentual de ganho traz um ponto positivo para esse fundo imobiliário também. Agora nós vemos aí na tela que a carteira desse fundo imobiliário é composta por apenas 13 CRIs. Hoje na Bolsa de Valores nós temos fundo de papel igual a esse, tá? Que tem aproximadamente 70, 80 até 90 CRIs. Então essa quantidade de 13 é muito baixa para o fundo imobiliário de papel. E nós vemos aí que ele investe em cotas de outro fundo imobiliário, o RECR11. Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário excelente. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para vocês assistirem logo na sequência a análise desse fundo imobiliário que nós fizemos, tá? Fundo imobiliário top. Então nós vemos aí que é 7,2%. Os gestores aí não especificou quais são os outros fundos imobiliários que eles investem, tá? Especificaram somente o RECR11. E nós podemos observar aí também, tá, que o vencimento desses contratos, ó, nós temos contratos de curto prazo, de 1,9 anos, 7,7, 1,4, isso aí são de curto prazo, tá? Nós vemos aí também contratos que vão vencer com 2 anos, contratos que vão vencer com 3 anos, e nós vemos só um aí com 5 anos e outros com 6 anos. Então, assim, a duração dos contratos também estão muito próximos. Então, isso aí é um ponto de atenção. E nós vemos na última coluna aí, tá, a localização onde estão esses fundos imobiliários, tá? Nós vimos nos slides anteriores lá a localização geográfica, mas aqui tá todos os estados, tá bom? Agora eu trouxe aí na tela os imóveis desses recebíveis imobiliários para a gente poder ver a qualidade. O primeiro aí está na cidade de Pirassununga, lá em São Paulo. Ele é corrigido pelo CDI mais 8,75%. Daí, ele está lá no estado de Itabuna, na Bahia. Ele é corrigido pelo IPCA mais 6,5%, tá? Equivale a 9,7% do patrimônio líquido desse fundo imobiliário. O terceiro aí já está na cidade de Cariacica, lá no Espírito Santo. Ele está no segmento de logístico, tá? Então, ele é alugado aí, ó, para as empresas Arezzo, a ZAB, PMI e a Transilvânia. Bacana?
Trouxe mais 3 aí. O primeiro aí na tela é o edifício Manhattan, que está lá em Fortaleza, no Ceará. Ele é corrigido também pelo IPCA mais 12,12% ao ano. O segundo aí, ele está na cidade de Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. Ele é corrigido também pelo CDI mais 4%. E o terceiro e último aí, ele está na cidade de Londrina, lá no Paraná. Ele também é corrigido pelo CDI mais 5% ao ano. Pessoal, finalizamos a nossa análise. E antes de dizermos se esse fundo imobiliário é uma oportunidade ou risco de investimento, vamos recapitular. O primeiro critério é o critério da segurança. E nós vimos que a carteira desse fundo imobiliário é composta por apenas 12 CRIs. Nós já mencionamos que nós temos fundos de papéis na Bolsa de Valores hoje que tem em sua carteira na média de 80 CRIs, o que não é o caso desse fundo imobiliário. E vimos também que os contratos, estão de médio prazo. Nós temos contratos com vencimento daqui a 2 anos, 3 anos, somente um com vencimento a 5 anos e outro com vencimento a 6 anos. E nós temos fundos de papéis lá também, que tem 80 contratos, conforme já mencionei, que tem vencimento lá para 2035, 2045. Então o vencimento desses contratos estão de médio prazo. Então essa baixa quantidade de CRIs e esse vencimento dos contratos de médio prazo traz insegurança para o cotista. Então ele não passa por esse primeiro critério, o critério da segurança. O segundo critério é o pagamento dos proventos. E nós vimos que esse fundo imobiliário está entregando um dividendo yield de 16,1%, um baita de um dividendo yield. Nós analisamos também o ganho real, descontando a nossa taxa Selic, desse dividendo yield, e nós vimos que nós temos um ganho real de 2,85%. Então esse fundo imobiliário, ele passa por esse segundo critério, pagamento dos proventos. Tá bacana demais. E o último critério é o preço. E nós vimos que o indicador P sobre VP está de 0,96. O que seria isso? Se ele estivesse acima de 1, esse fundo imobiliário estaria caro. Se ele estivesse igual a 1, ele estaria sendo cotado ao mesmo valor patrimonial desse fundo. Mas como ele está de 0,96, esse fundo imobiliário está barato, ou seja, ele está com deságio. Então ele passa por esse terceiro critério, o critério do preço. Mas para um fundo imobiliário se tornar uma oportunidade de investimento, ele precisa passar pelos 3 critérios, o que não é o caso do FLCR11 na data desse vídeo, porque não adianta investir em um fundo imobiliário pagando um baita de um dividendo yield igual a esse fundo, mas expor o seu patrimônio em risco, pelo fato dele ter baixa quantidade de CRIs em sua carteira. Então, estude bastante antes de fazer qualquer tipo de investimento. Pega a visão. O miserável é um gênio! E se você está em busca de renda extra, fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você com potencial de crescimento através dos juros compostos, eu te sugiro a investir. Mas para investir você precisa de conhecimento. E para adquirir conhecimento, eu te convido a fazer o treinamento Começando a Investir do Zero. Lá você vai aprender todos os termos técnicos da nossa Bolsa de Valores e do mundo dos investimentos. Vai aprender também a dividir seu patrimônio de uma forma segura, mas se expondo parte também em renda variável, para atingir as melhores rentabilidades do mercado. Vai aprender a analisar ações e analisar fundos imobiliários. E nós vamos te colocar também no nosso grupo de WhatsApp, onde nós vamos te dar todo o suporte e te acompanhar a dar os primeiros passos na Bolsa de Valores. Lembre-se, não é o quanto você ganha, mas é a forma com que você gasta seu dinheiro. Existe uma coisa que ninguém pode fazer por você, a sua parte. Então não perca essa oportunidade. Invista em conhecimento, invista em você. O link está na descrição desse vídeo. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, tá? Ative o sininho que todas as vezes que nós colocarmos vídeos novos, você será notificado. Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos para que eles conheçam sobre esse fundo imobiliário também. E comente aí se você gosta mais de ações, fundos imobiliários. E se você deseja alguma análise, coloque aí nos comentários que nós fazemos para vocês. Bacana? Vejo vocês no próximo vídeo. Deus abençoe. Grupo Smart Invest, investindo com inteligência.